Você já sentiu aquele desejo profundo de ler a Bíblia, mas se deparou com um texto que parece distante e complexo? Se você se sente assim, não está sozinho. A boa notícia é que neste vídeo você vai aprender a forma correta de ler e estudar a Sagrada Escritura, como indica a nossa Igreja Católica. Imagine abrir a Bíblia com confiança, ler e entender com facilidade e até ensinar com autoridade. Este vídeo de introdução é para quem deseja se aproximar da Bíblia e encontrar nela uma fonte para fortalecer a sua fé. Olá, eu sou Gisele Mascarello, pós-graduada em Teologia Bíblica. Seja bem-vinda ao canal. Aqui ajudo pessoas a conhecer a Deus através da minha voz. Neste vídeo, vamos compreender o que é esta grande obra da fé, a Bíblia, e como a nossa Igreja Católica nos orienta que devemos lê-la. Para compreender o que é a Bíblia, vamos primeiro compreender o que não é. Primeiro ponto importante: a Bíblia não é um livro de história. O autor bíblico não está preocupado em contar a história tintim por tintim, como um autor de um livro histórico que se dedica a registrar detalhes como data, local, nomes. O autor bíblico utiliza a história para fazer teologia. Ele utiliza a história para transmitir uma mensagem de fé. Frequentemente narra-se a história de um indivíduo ou evento para ilustrar a história de um povo ou um princípio mais amplo. Segundo ponto importante: a Bíblia não é um livro de ciências. O autor inspirado não se dedica a explicar os mecanismos de como Deus realiza sua obra, mas sim a afirmar categoricamente que Deus a realizou. Em Gênesis capítulo 1, por exemplo, encontramos a narrativa da criação do mundo através do poder da palavra divina. E Deus disse: haja luz, e houve luz. O texto bíblico nos revela que Deus cria por meio de sua palavra onipotente, mas não detalha os processos específicos dessa criação. Portanto, nunca devemos perguntar para o texto bíblico como, mas sim o que Deus fez. Compreender esses dois aspectos da Bíblia é o primeiro passo para qualquer leitor ou estudante da Bíblia. Abordá-la com a expectativa de encontrar um livro de história ou ciência inevitavelmente levará à confusão. Essa distinção é igualmente importante para responder àqueles que, sem estudo ou leitura aprofundada, buscam apontar supostos erros à luz de descobertas históricas e científicas. Para nós, pessoas de fé, essas alegações não invalidam a mensagem bíblica, pois reconhecemos que sua essência transcende os limites da história e das ciências naturais. Bom, eu disse que a Bíblia não é um livro de história nem de ciência. Então é um livro do quê? Deixe nos comentários qual seria a sua resposta se alguém lhe pedisse isso. Mas eu já vou dar a minha resposta. A Bíblia é um livro de fé. Ela conta histórias para transmitir uma mensagem de fé. É um livro de amor, coragem e santificação para a alma, que edifica nosso espírito. A Bíblia também é a nossa maior fonte para conhecer a Deus. Porque toda a ação que é narrada na Bíblia, seja de Deus, de Jesus, revela o seu caráter, amor, misericórdia, justiça e fidelidade. A Bíblia é como uma carta de amor que Deus entregou para a humanidade. Ela é fruto de uma longa história. É a história de um Deus que caminhou com o seu povo e um povo que caminhou com o seu Deus. Agora vamos compreender como a nossa Igreja Católica nos orienta a ler a Bíblia. Para isso, também vamos primeiro compreender como não se deve ler a Bíblia. Não devemos ler de forma fundamentalista, pois esta leitura se caracteriza por uma interpretação literal e inflexível do texto, ignorando os contextos históricos, cultural e literário em que os escritos foram produzidos. Essa abordagem pressupõe que a Bíblia é um livro isento de erros
e que cada palavra deve ser interpretada ao pé da letra. Temos que compreender que a Bíblia é um livro inspirado e não ditado. Não caiu de zíper lá do céu pronta. Ela passou pelas mãos de vários autores humanos. Para compreender isto, devemos compreender o que é inspiração. A inspiração é Deus que encontra o homem e move a sua ação, mas não o anula. Por isso, falamos que a Bíblia é um livro humano e divino. Portanto, a Igreja Católica desaconselha a leitura fundamentalista da Bíblia, por diversos motivos, dentre eles: o risco de interpretações errôneas. Ao ignorar o contexto e a intenção original do autor, a leitura fundamentalista pode levar a interpretações equivocadas e até mesmo contradizer outros ensinamentos da Igreja. Perda da riqueza do texto. A Bíblia é um livro multifacetado, rico em simbolismo, figuras de linguagens e diferentes gêneros literários. Uma leitura literal ignora essa riqueza e empobrece a experiência do leitor. Perigo de fanatismo e divisões. A leitura fundamentalista pode gerar interpretações rígidas, levando ao fanatismo, à intolerância e à divisão entre os fiéis. Negação da tradição e do magistério. A Igreja Católica possui uma rica tradição de interpretação da Bíblia, desenvolvida ao longo de séculos por estudiosos e teólogos. A leitura fundamentalista ignora essa tradição e o papel do magistério da Igreja na interpretação das Escrituras. A Igreja Católica propõe uma leitura da Bíblia que seja interpretativa e contextualizada, levando em considerações os seguintes aspectos: conhecimento do contexto histórico e cultural. É fundamental compreender a época, o local e as circunstâncias em que os textos bíblicos foram escritos para entender sua mensagem original. Discernimento dos diferentes gêneros literários. A Bíblia contém diversos gêneros literários, como poesia, parábola, fábula, apocalíptica, cada um com suas características e objetivos próprios que devem ser levados em conta na leitura. Consulta à tradição e ao magistério da Igreja. A Igreja Católica possui uma rica tradição de interpretação da Bíblia, que deve ser consultada para evitar interpretações errôneas e garantir a fidelidade ao ensinamento de Jesus Cristo. Abertura à ação do Espírito Santo. A leitura da Bíblia deve ser feita com oração e a abertura à ação do Espírito Santo, que nos guia para a compreensão correta da Palavra de Deus. Portanto, a Sagrada Escritura transcende os gêneros de um livro de história ou ciência, apresentando-se como um livro de fé que utiliza narrativas para comunicar verdades espirituais profundas, revelando o amor e o caráter de Deus à humanidade. Que este conhecimento inicial seja um trampolim para despertar em você o desejo de um estudo mais aprofundado com a palavra viva de Deus. Caso você queira fazer o curso completo de Introdução à Bíblia, vou deixar na descrição do vídeo o meu curso de Introdução Geral à Bíblia, Antigo e Novo Testamento. Um curso com uma linguagem simples, em vídeo-aulas, que você pode realizar através do seu celular a qualquer hora do dia ou da noite, bem com apostila e certificado. Se você gostou do conteúdo, conseguiu compreender o que é a Bíblia, curta o vídeo e deixe o seu comentário. Amém? Vou deixar na lateral mais vídeos para você seguir conhecendo a Deus e assim fortalecendo a sua fé. Paz e bem.